Dá um sorriso. Tá gravando. Boa tarde, meninos. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês um conteúdo sobre ângulos complementares. Eu espero com esse vídeo que eu consiga atingir meu objetivo com vocês e também tirar alguma dúvida, certo? Então, para começar, a gente vai falar sobre os ângulos complementares. E o que são os ângulos complementares? Os ângulos complementares são aqueles ângulos que, quando somados, eles vão resultar em quanto? 90 graus, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então, baseando nisso, o ângulo complementar é o quê? É aquele ângulo que, quando eu somo um com o outro, o resultado tem que ser igual a quanto? 90 graus. Então, aqui eu tenho esse exemplo. Aqui eu tenho também outro exemplo, que quando eu somar esse ângulo X, que eu não sei quanto vale, com o ângulo de 30 graus, vai ter que resultar também quanto? 90 graus, certo? Nesse caso, como que eu vou descobrir quanto que vale esse ângulo? Tá? Eu vou chamar de X porque o X é um valor que eu não conheço. Eu sei o quê? Eu sei que quando eu somar esse ângulo mais esse ângulo, tem que ter como resultado 90 graus. Tá? Então, como que eu posso fazer? Eu posso pegar a resultante, que é 90 graus, certo? E subtrair o ângulo que eu já sei quanto que ele vale, que é igual a 45 graus. Ok? Então, esse ângulo X será o quê? A diferença entre a resultante, que é 90 graus, menos 45 graus, que é do ângulo que eu já conheço. Então, aqui eu vou pegar emprestado, certo? Então, eu tenho 10, tiro 5, vai ficar 5. Eu tenho 8, tiro 4, fica 4. Então, nesse caso, esse ângulo que eu estava procurando, ele vale 45 graus. Então, nesse caso, eu falo que esse ângulo é o quê? Complemento desse, certo? Então, vamos aqui ao outro exemplo. Então, eu sei que o ângulo que eu preciso encontrar, que eu estou chamando de ângulo X, se eu somar ele com o outro ângulo que eu já conheço, que é o de 30 graus, o resultado tem que ser igual a quanto? 90 graus. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a diferença. Eu sei que o complemento de 30 será X, assim como o de X será 30. E eu sei que a resultante é 90 graus. Então, se eu pegar 90 graus, que tem que ser o resultado, menos 30 graus, que é o ângulo que eu já conheço, 90 menos 30 vai dar quanto? 60 graus, ok? Então, se esse vale 30, o complemento dele vai ser quanto? 60 graus, ok? Então, a gente fala que 60 graus é complemento de 30 graus. Tem como resultado 90 graus, que é o quê? O ângulo complementar, ok? Nesse caso, eu tenho o quê? Os ângulos suplementares. O que são os ângulos suplementares? São aqueles ângulos cujo o resultado é um ângulo raso. Tá? O que é um ângulo raso? É um ângulo de 180 graus. Então, se vocês observarem aqui, quando eu pego esse ângulo total, eu tenho um ângulo raso. Então, esse ângulo aqui, total, ele mede o quê? 180 graus, certo? E o que é o ângulo suplementar? O ângulo suplementar é um ângulo que eu somo com outro ângulo e o resultado tem que ser igual a 180. Nesse caso, eu sei que esse ângulo aqui, ele vale 135 graus. Então, eu tenho que descobrir quanto que vale esse pedacinho de ângulo aqui. Mas o que eu sei? Eu sei que se eu somar esse ângulo X, que eu não conheço, com o ângulo que eu conheço, que é 135 graus, o meu resultado tem que dar quanto? 180 graus. Então, para descobrir X, basta eu pegar o resultado final, é 180 graus, menos o ângulo que eu já conheço, e calcular a diferença. Então, aqui eu vou subtrair, certo? 10 menos 5, 5, 7 menos 3, 4, 1 tiro 1, 0. Então, esse ângulo X, que eu não conhecia e agora eu acabei de descobrir que ele foi resultado, né, ele foi a diferença entre o ângulo raso e o ângulo que eu já conhecia. Então, aqui a gente fala que
135 graus é suplemento de 45 graus, ou vice-versa. Aqui eu tenho um outro exemplo, né? Onde a gente vai também descobrir o quê? Esse ângulo X. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com ângulos suplementares. E a gente sabe que nesse caso, a somatória desses dois ângulos, desse ângulo com esse ângulo, terá que ser igual a quanto? 180 graus. Então eu já sei que esse ângulo aqui, ele mede 150 graus. Mas eu ainda não sei quanto que mede quanto? Esse ângulo, tá? Então, para descobrir, basta eu calcular a diferença entre o resultado final menos o ângulo que eu já conheço. Então, a diferença será o quê? O resultado. Então, vai ser 180 graus menos 150 graus. Vai dar o quanto? Vai sobrar 30 graus. Então, a gente descobriu que esse ângulo aqui, ele vale quanto? 30 graus. Ok?